com a trabalhadora do Movimento Espírita Nacional, a Esther, que hoje irá nos falar sobre a mediunidade com Jesus, e que Ele te abençoe. Queridos irmãos, muito boa noite. Que o divino amigo Jesus possa estar entre nós. Nos incumbiram de falar sobre mediunidade com Jesus, mas todos temos de convir que é um tema muito desafiador, porque mediunidade é algo que a gente não vê, que a gente não apalpa, é uma experiência da alma, algo muito subjetivo. E aí lembrávamos que o codificador do Espiritismo, o senhor Allan Kardec, quando publicou no século XIX a obra O Livro dos Médiuns, 1864, teve o cuidado de observar, logo no primeiro capítulo este que inicia com uma pergunta: há espíritos? Kardec nos orientava àqueles que buscávamos o conhecimento espírita, os adeptos do espiritismo, aqueles que aceitavam os princípios espíritas na sua totalidade, que prestássemos atenção nos diálogos que estabeleceríamos com as pessoas que vão tomar conhecimento com o espiritismo pela primeira vez. E foi sábia a observação do codificador, e aqueles que tiverem a oportunidade, releiam este primeiro capítulo da obra que citamos, porque o senhor Allan Kardec, conhecedor profundo da alma humana, disse que, antes de estabelecermos qualquer diálogo que tenha por base a discussão da existência do espírito, da comunicabilidade, os princípios básicos da doutrina, nós deveríamos perguntar ao nosso interlocutor se ele efetivamente acredita na existência da alma, se ele realmente acredita na imortalidade da alma, da sua sobrevivência ao processo da morte fisiológica. E mais do que isso, se ele aceitava como princípio a individualidade do ser imortal. E foi muito sábio nesta observação Kardec, porque dizia ele: se o nosso interlocutor não aceita esses princípios, de nada adianta seguimos adiante com o nosso diálogo, será tempo perdido. Eu não vou arriscar de perguntar aqui quantos acreditam nesses princípios. Vou partir da premissa de que todos aceitam esses princípios e que por isso estão aqui no Centro Espírita. Vamos então analisar o contexto da mediunidade para que possamos aquilatar a importância desta faculdade da alma para todas nós, criaturas humanas. O codificador registra na obra O Livro dos Médiuns que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Estamos, portanto, tratando de uma ciência. E Kardec, então, foi muito perspicaz, muito inteligente, quando iniciou a obra perguntando: há espíritos? Porque é evidente que a maioria de nós acredita na existência dos espíritos. Mas em que se baseia essa crença? Que tipo de ser acreditamos que sejam os espíritos? Algumas pessoas acreditam que os espíritos são seres à parte da criação. Algumas pessoas acreditam que são seres demoníacos. Outras, baseados em lendas, em relatos de culturas diferentes, atribuem a essas entidades poderes, muitas vezes acima dos poderes divinos. Allan Kardec, nesse estudo minucioso que faz
e que publica esse estudo na obra O Livro dos Médiuns, essa ciência que descortina a realidade da essência do espírito. E Allan Kardec então esclarece que o espírito não é um ser criado à parte da criação. E nos conduz num raciocínio lógico através das nossas próprias bases racionais, onde nos situamos. Se acreditamos que somos uma alma, que esta alma sobrevive à morte do corpo físico e que, portanto, após o fenômeno da morte, conserva esta alma a sua individualidade? Se acreditamos que a alma é, portanto, uma inteligência que ocupa temporariamente um corpo físico, atribuir ao espírito outra origem ou outro destino não tem nenhuma fundamentação. Os espíritos, diz Allan Kardec, nada mais são do que as almas dos homens que deixaram o corpo físico e que hoje habitam o espaço sideral. Não temos mais, portanto, aquela crença absurda relacionada à questão das penas futuras ou dos gozos futuros, imaginando que as almas padeceriam infinitamente em regiões abaixo, ou gozariam a felicidade perene em algum local acima da Terra. No século XIX, Kardec já apontava que os avanços da astronomia nos impediam de acreditar nesse conceito. Porque uma vez que o planeta se movimenta e que o sistema planetário se movimenta, imaginar qualquer situação abaixo de determinada posição do planeta incorreria em pensar que horas depois esse abaixo já significaria acima, ou do lado, ou em outro lugar qualquer. Quando imaginávamos que as almas poderiam padecer no fundo da Terra, no centro da Terra, a geologia, já naquela época, desmentia essa possibilidade. Era impossível a vida naquela temperatura do núcleo incandescente do nosso planeta. O que diríamos hoje, século XXI, com tantas revelações científicas, que nos dão conta de tantas informações, que nos permitem, sim, ao contrário de que alguns séculos atrás, acreditar sem ver. E é interessante porque algumas pessoas refutam a ideia da existência dos espíritos simplesmente porque alegam não poder ver. Mas acreditam na energia elétrica, aliás, hoje é essencial, para o nosso bem-estar. Acreditam na comunicação através de equipamentos como o aparelho celular. Acreditam em micróbios, em bactérias que afetam efetivamente o nosso corpo físico, não obstante não os vejamos. E em pleno século XXI, quando a ciência quântica nos fala de matéria, de antimatéria, quando descobrimos que a matéria, em verdade, não era apenas esse elemento sólido, palpável, que imaginávamos ser, mas que há muitas expressões da matéria. Quando Kardec, então, de forma corajosa, publicara em 1864 esta obra, que ele mesmo denomina de ciência, porque trata efetivamente de explicar, com fundamento científico, que o espírito existe. É bem verdade que a explicação
da alma, da existência da alma, da sobrevivência da alma, da individualidade da alma, já havia acontecido através do espiritualismo. O espiritualismo explicou esta filosofia do ponto de vista dogmático, do ponto de vista filosófico. Mas coube a Kardec, ao espiritismo, a comprovação positiva, segundo ele, da existência dos espíritos. E a mediunidade é este canal que possibilita a nós, encarnados, a nós, almas ocupando corpos físicos, morejando neste planeta, percebermos, registrarmos a existência de outras almas que hoje, sem corpo físico, habitam um universo e que conosco convivem, já não mais em lugares específicos, abaixo, acima ou no centro da Terra, mas ocupando o espaço sideral. Convivendo conosco, portanto, em outra dimensão, em outra condição. Então Kardec nos conduz o raciocínio, nos dando a perceber que não há nada de equivocado em imaginar que um ser pensante que ocupou um corpo físico, que ama e que se relaciona afetivamente com as pessoas com as quais convive, uma vez deixando o corpo físico através do processo da morte, possa sim, porque é inteligente e porque tem sentimentos, continuar vinculado a essas pessoas. E se ele continua vinculado, se continua pensando, se continua sentindo, por que não desejar a comunicação com essas pessoas que ocupam outra dimensão? O que há de irracional nesse processo? A mediunidade, portanto, é o elemento que permitiu a revelação do espiritismo aos homens. Foi através da mediunidade que recebemos dos espíritos tutelares as informações que hoje formam a doutrina espírita e que respondem muitas questões, até então, sem resposta. A natureza, a origem e o destino dos espíritos nos dá uma convicção da existência dos espíritos. Não mais imaginando que o espírito seja uma fumacinha ou uma luzinha aparecendo eventualmente. Os espíritos são seres da criação. São os homens que deixaram o envoltório físico e que hoje continuam vivos, se expressando na sua individualidade, se relacionando conosco, porém, hoje portadores de um outro tipo de corpo, uma outra expressão de matéria, o corpo fluídico, que nós chamamos de perispírito. Vamos então tentar compreender um pouco mais a respeito desta mediunidade, porque durante algum tempo nós ficamos imaginando que mediunidade era uma faculdade, era um dom, era uma capacidade comum a algumas raras pessoas que tinham uma expressão desta sensibilidade, algumas vezes chamada de paranormalidade, muito particular. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 38, nós vamos encontrar esta informação. Para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Então, assim como nós temos as condições físicas, que através dos sentidos, registrarmos tudo o que nos rodeia e que é considerado matéria por todos nós, assim como criamos instrumentos que nos permitem vasculhar hoje o micro e o macrocosmo, da mesma maneira que temos essa condição de analisar as minúcias do microcosmos,
ou de ampliar os nossos horizontes, hoje, viajando pelas galáxias, descobrindo novos planetas, bem semelhantes ao nosso, aliás, diga-se de passagem. Assim como nós temos essa condição, também somos todos portadores de uma capacidade muito singular, que é a de penetrar nesse mundo invisível aos olhos físicos, mas o mundo real para o olhar da alma. Um registro que exige uma percepção extrasensorial, fora dos sentidos do corpo físico. E voltamos a dizer, esta mediunidade, esta faculdade da alma humana, ela foi muitas vezes conceituada ou definida apenas como aquela expressão patente, aquela pessoa que tinha uma capacidade específica, muitas vezes considerada excepcional, de se comunicar com os espíritos, de materializar espíritos, de escrever através dos espíritos, os espíritos falando através dela. Quando Allan Kardec publicou o Livro dos Médiuns, voltamos a frisar, século XIX. Na introdução, Allan Kardec vai dizer que as informações contidas na obra tratam da mediunidade e do fenômeno mediúnico. De forma minuciosa, foi um estudo de largos anos, lidando sim com estes que são portadores desta capacidade ou desta sensibilidade acima da média, neste vasculhar do mundo invisível. Mas ele registra na obra que as informações contidas, o resultado desse trabalho, era de interesse de todos, indistintamente, porque todos nós, em algum grau, somos capazes de ter essa percepção do mundo espiritual. Mais adiante, nós vamos encontrar no mesmo Evangelho segundo o Espiritismo a seguinte informação: quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens e que em toda parte penetrasse a voz dos espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. Vejam bem, quis o Senhor que a luz se fizesse para todos os homens e que em toda parte penetrasse a voz dos espíritos, a fim de que cada um pudesse obter a prova da imortalidade. E aí nós vamos perceber que a manifestação espiritual que vem ocorrendo ao longo da história da humanidade, o Espiritismo teve o mérito de dignificar a mediunidade, de analisar à luz da ciência, de lhe dar credibilidade, e mais do que isso, de reconhecer na mediunidade, no fenômeno mediúnico, consequências morais fundamentais, que muitas vezes passavam desapercebidas. O fenômeno era mais importante do que as consequências desta interação com o mundo espiritual e das revelações que o mundo espiritual nos trazia. Se os espíritos falam por toda parte, se essa luz hoje ilumina as consciências em todos os quadrantes do mundo, todos nós estamos diante da possibilidade de termos comprovada a imortalidade da alma. Não é apenas aquele que vê os espíritos, que fala com eles, o que escreve através deles. Todos nós, pela razão, pela lógica, recebemos as informações do mundo espiritual e nos convencemos de que, de fato, os espíritos que se comunicam conosco são seres inteligentes da criação, assim como nós, homens, nas mais diversas possibilidades evolutivas. Aqueles que estão abaixo do nosso padrão evolutivo e aqueles que estão acima do nosso padrão evolutivo. E eles convivem conosco. E é natural, portanto, que se relacionem conosco. E é por isso, então, que Allan Kardec registra no Evangelho. Com esse objetivo, é que os espíritos se manifestam hoje em todos os pontos da Terra.
E a mediunidade se revela em pessoas de todas as idades e de todas as condições, nos homens como nas mulheres, nas crianças como nos velhos. É, portanto, um dom, se quisermos, uma faculdade natural do ser humano. E cada vez mais comum essa percepção extrafísica em todas as idades, em todos os sexos, em todas as culturas, em todas as condições socioeconômicas. A mediunidade vem cada vez mais se fazendo presente numa constatação de que nesse processo evolutivo, desse crescimento que vamos obtendo, esta evolução, na medida em que encarnamos e desencarnamos, sucessivamente na busca da plenitude, vamos ampliando os nossos horizontes e aprimorando as nossas antenas psíquicas. E por isso é que nós vamos encontrar cada vez mais as crianças nas mais tenras idades demonstrando esta sensibilidade, essa percepção extrafísica em grau cada vez mais profundo e de uma forma cada vez mais ampla. O estudioso filósofo espírita Herculano Pires definiu a mediunidade de uma forma muito clara. Ele diz que mediunidade é a faculdade humana natural pela qual se estabelecem relações entre homens e espíritos. E é exatamente isso, nem mais nem menos. A mediunidade é essa ponte que se estabelece entre nós, seres inteligentes no mundo físico, e os nossos irmãos em humanidade, que se encontram fora do corpo físico. São relações que estabelecemos. Alguns de nós com registros patentes dessas relações, com percepções bastante nítidas dessa relação, e outros, a maioria de nós, com leves percepções, com sensibilidade menos aguçada, ou com percepções mais subjetivas. Mas todos nós, de alguma forma, fazemos esse registro. E Allan Kardec registra isso na obra que citamos, o Livro dos Médiuns. A mediunidade, essa faculdade, diz Allan Kardec, é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode-se, pois, dizer que todos são, mais ou menos, médiuns. Durante muito tempo, nós fazíamos uma espécie de apologia, né, àquelas pessoas que eram portadoras de uma sensibilidade mediúnica mais apurada, e nos equivocávamos ao imaginar que essa pessoa que era portadora dessa sensibilidade maior era, de alguma forma, uma espécie de eleito ou de eleita, né? Que era um privilégio específico daquela criatura. Mas isso foi uma reflexão, uma definição, uma conclusão nossa. Não que estivesse de acordo com o pensamento do codificador, ou com aquilo que os espíritos revelaram à humanidade no século XIX. Porque Kardec aqui é bem claro em dizer que essa faculdade não é privilégio exclusivo. Ou seja, todos temos. Olha o que ele diz, raras são as pessoas que não têm ao menos um rudimento. O que ocorre é que a maioria de nós estamos tão preocupados em registrar aquilo que os nossos sentidos físicos nos proporcionam, que não prestamos atenção nesta nossa capacidade extrafísica, nesta sensibilidade extrasensorial, que nos permitiria, sim, de forma mais contundente, perceber a interação do mundo físico com o mundo espiritual. Mas mesmo assim, mesmo com esse descuido, mesmo com esta falta de preocupação nossa em desenvolver esta nossa aptidão, esta nossa faculdade,
dificilmente algum de nós não terá um ou mais relatos de percepções extrafísicas, de manifestações espirituais. A mediunidade sendo, portanto, um patrimônio do homem, uma faculdade que Deus outorga ao homem, evidentemente que Deus, que é soberanamente justo e bom, inteligência suprema do universo, Criador de tudo e de todos, não nos concederia esta faculdade, além de todas as demais, esta faculdade, sem uma finalidade, sem um objetivo. E é claro que essa finalidade e esse objetivo só pode ser nobre. Pois bem, mas agora nós vamos fazer um salto no tempo, porque mediunidade não é patrimônio do Espiritismo. O Espiritismo, como dissemos, tem o crédito, tem o mérito de ter dignificado a mediunidade, de ter lhe dado explicações com base na ciência, de ter registrado um compêndio, até hoje nunca superado, relacionado a esta investigação desta faculdade e do fenômeno da manifestação dos espíritos. Mas a mediunidade acontecia e sempre aconteceu na humanidade, como acontece nos dias de hoje, fora dos centros espíritas, além da população espírita. E nós vamos aqui trazer informações muito rápidas, apenas para ilustrar, de registros de mediunidade no Velho e no Novo Testamento. Quando conseguimos compreender essas leis que regem a relação entre o mundo espiritual e o mundo físico, nós vamos conseguir detectar todos aqueles fenômenos chamados de mágicos e sobrenaturais, até mesmo os milagres, como situações muito naturais e com base nas leis naturais. Não há nada de extraordinário nesses fenômenos. E é o que nós vamos trazer hoje, porque às vezes as pessoas que não conhecem o Espiritismo imaginam que tudo que diz respeito à comunicação mediúnica ou ao fenômeno mediúnico está inserido nas obras espíritas. E não é bem assim, não. Existem registros de intercâmbio entre os dois mundos, entre as duas realidades, entre os ditos vivos e mortos, hoje sabemos todos vivos, em muitas culturas, em muitas filosofias e há muitas obras. Mas a mais comum é a Bíblia, né? Então vamos encontrar no Velho Testamento Moisés, que foi um médium extraordinário. E olhar a obra de Moisés sob a ótica da ciência espírita nos permite compreender a grandeza do seu trabalho e da sua missão. Não se trata de um mago, alguém portador de possibilidades específicas concedidas por Deus. Não, era um médium, na concepção da palavra. Médium vidente, médium auditivo, escrevente, inspirado, magnetizador e de transfiguração. É só analisar os fatos atribuídos a Moisés, registrado em Números 7:89. Moisés, no episódio da Arca da Aliança, escuta vozes. É médium audiente. Que vozes são essas? De onde vinham as vozes? As vozes dos espíritos. Moisés era médium e captava. Moisés escreve as tábuas da lei e ele mesmo diz que foram ditadas por Elohim. Psicografia. Ele foi médium de psicografia. Elohim ditou a tábua da lei e ele registrou. Alguns atribuem esse fenômeno à mediunidade de efeitos físicos, à escrita direta. Alguns dizem que Moisés não tocou na pedra e que a tábua da lei tomou forma, né, dentro da rocha, sem que Moisés fizesse qualquer menção da escrita. De qualquer forma, ele era médium. Ele foi o instrumento de que os espíritos se utilizaram para poder fazer esse registro. Há vários outros episódios demonstrando outras possibilidades mediúnicas de Moisés. Mas ele vê Jeová no Monte Sinai e no Monte Horebe. Ele vê Jeová. Só pode ver o mundo invisível aquele que é portador de vidência. Então ele era também médium vidente.
Vamos encontrar ainda no Velho Testamento informações relacionadas a outros personagens que também eram médiuns. Temos, por exemplo, Samuel, que é um dos ícones, né, do Velho Testamento. Ele teve um nascimento previsto num oráculo, se tornou profeta na infância, era acordado no templo por vozes que o chamavam, ele mesmo assim o relatava, portanto ele tinha a mediunidade de audiência, e também previa o futuro, mediunidade de precognição. Job foi outro médium importante, todo o seu livro está repleto de iluminações e inspirações mediúnicas, e a sua vida era atormentada por maus espíritos, segundo ele mesmo relatara. Saul, no primeiro livro aos reis, relata que evoca a sombra, o espírito, né, de Samuel e dialoga com ele. O que seria isso? Se não uma reunião mediúnica. Samuel se manifesta e dialoga com Saul. E Daniel, o profeta, narra a visão do rei Baltazar, quando presencia a materialização de uma mão na superfície de uma parede. Era um fenômeno, portanto, de efeitos físicos, uma materialização. Daniel, portanto, era médium de materialização. Vejamos que durante algum tempo nós refutávamos algumas informações tidas como milagrosas, porque eram totalmente desconexas com a realidade, com a lógica, com a razão. Graças ao Espiritismo, nós conseguimos compreender como é que se estabelece esse fenômeno. Então não havia nenhum milagre específico, havia um fato possível de acontecer, porque havia um elemento intermediário entre a divindade que se revelara, né, e aquele que fazia possível os homens encarnados, aqueles que não tinham essa faculdade tão desenvolvida, registrarem estas revelações, essas informações. Assim, através da mediunidade, Deus, nosso Pai, revela a humanidade e alavanca o progresso da humanidade ao longo da história. Mas nós vamos encontrar também a mediunidade presente nos apóstolos. Nós vamos verificar que também no meio dos apóstolos o fenômeno medio acontecia. Eram atribuídos milagres, né, capacidades extrasensoriais. No fenômeno de Pentecostes, as chamadas línguas de fogo, né, são fenômenos de materialização. Esse falatório em línguas estranhas, Allan Kardec estuda e classifica de xenoglossia, que é uma capacidade rara que alguns médiuns possuem de se expressarem em línguas desconhecidas para ele, mas com legitimidade. Então, um fenômeno normal. Houve um fenômeno de materialização e juntamente ao fenômeno de xenoglossia, que permitiu então que todos os médiuns ali presentes pudessem falar em línguas. As curas físicas e espirituais que todos os apóstolos realizaram não eram milagres, eram fenômenos mediúnicos. Hoje não acontece também a cura em nosso meio? E nem mesmo é necessário, às vezes, uma atividade espírita. Quantas e quantas benzedeiras, né, que nós conhecemos, que promoveram curas milagrosas. É um milagre, é um privilégio daquela senhora tão simples, tão humilde? Não, é um dom, é uma faculdade, chamada mediunidade. Os apóstolos tiveram ainda outras características psíquicas relacionadas à mediunidade. Nós vamos encontrar em Estevão a inspiração, Atos, no capítulo de Atos, nós vamos encontrar informações relacionadas a Estevão, que era um orador extremamente, à época, reconhecido. Ele tinha uma capacidade ímpar de dominar a plateia com a sua mensagem. Era um médium inspirado. Também Paulo e Barnabé possuíam esta capacidade. Já Felipe era médium audiente. Ele ouvia relatos, parábolas e repetia. E com isso ele sensibilizava
a plateia. E tem Cornélio, que era médium vidente. Temos ainda a situação específica de Pedro, que entra em êxtase, ou seja, em transe profundo. Assim, nós vamos chegar na figura principal, que é o nosso foco de estudo hoje, que é Jesus. Jesus é o próprio médium de Deus. Jesus é a expressão mais perfeita que nós conhecemos de alguém que vive em plenitude a lei divina, alguém que expressa a vontade divina com total fidelidade. Então, os espíritos tutelares dizem que Jesus foi o médium de Deus. E o espírito Viana de Carvalho faz uma análise das principais passagens de Jesus e vai destacar ali as capacidades variadas e mediúnicas deste homem extraordinário, que durante muito tempo foi considerado a personificação de Deus aqui na Terra. Mas era um homem, um espírito elevado, um espírito já consciente das suas potencialidades e que esteve aqui conosco na Terra 2000 anos para exemplificar aqueles dons, aquelas possibilidades de que o homem é portador e que desconhecia. É claro que a revelação, mesmo que parcial, destas possibilidades psíquicas, à época, causaram impacto. E foi tamanho o impacto que hoje, 2000 anos depois, nós ainda estamos relembrando as palavras, as mensagens e a vivência de Jesus. Mas Jesus foi um médium excepcional. Em Canaã, lembra o Espírito, o Senhor honrou a mediunidade de efeitos físicos, quando transformou a água em vinho. No Monte Tabor, Cristo enobreceu a faculdade de transfiguração, quando por seu intermédio, 2 outras entidades espirituais se manifestaram. Sobre as águas do Genezaré, prestigiou os recursos psíquicos da levitação. Na montanha, atendendo à multidão esfaimada, Jesus movimentou o mecanismo da materialização abundante, quando aconteceu a multiplicação dos peixes. Mais adiante diz o Espírito: loucos, fascinados, dementes, paralíticos e mudos, surdos e cegos, receberam das suas mãos o auxílio vigoroso que os libertou dos desencarnados de mente atormentada, que os detinham sob o fardo das aflições indescritíveis. As curas que Jesus operava não eram apenas curas de ordem física, eram também curas de ordem espiritual, porque a sua elevada envergadura moral assim o permitia. Ele tinha essa capacidade de afastar daqueles doentes da alma os seus perseguidores, os seus obsessores. Fato que os seus discípulos demoraram a conseguir realizar. A envergadura moral de Jesus não tem parâmetros em nosso meio. E é por isso que nós, não obstante reconheçamos Jesus como um médium excepcional, devemos sempre levar em conta que as nossas potencialidades, as nossas capacidades psíquicas, a nossa capacidade mediúnica, estará invariavelmente, no que diz respeito às consequências, ligada à nossa moralidade. E Jesus, portanto, é o médium perfeito, porque ele não apenas produziu fenômenos, porque o fenômeno em si pode ser produzido por qualquer um de nós. Não precisamos ser santos nem puros para produzir um fenômeno mediúnico. Basta a faculdade, basta a condição orgânica, física. Porém, para produzir fenômenos deste tipo, como a da cura espontânea, como a do afastamento dos perseguidores pertinazes ou obsessores, é necessário envergadura moral. E Jesus foi a expressão mais pura do amor aqui na Terra, e por isso considerado o médium de Deus. Isso nos impede de termos Jesus como o nosso ídolo, como a nossa meta a ser alcançada, como aquele que deve ser seguido?
é claro que nós também podemos alcançar este nível de possibilidades, galgando os degraus da evolução, porque não há nem beneficiários, nem favorecidos e nem castigados por Deus. Todos nós temos o livre-arbítrio, cada um de nós caminha a sua jornada, faz a sua caminhada em rumo à plenitude, de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso desejo de produzir mais. Viana de Carvalho, então, conclui, isso aqui é claro uma síntese, dizendo que no dia da ascensão triunfal, junto ao lago, na Galileia, depois de investir os discípulos no sacerdócio da mediunidade, nos seus múltiplos aspectos, alçou seu reino nimbado da radiosa materialização luminosa. Veja o que o Espírito diz, depois de investir os discípulos no sacerdócio da mediunidade. É por isso que os discípulos de Jesus, os apóstolos, foram capazes de produzir também fenômenos chamados de milagrosos. Mas não há nada de milagroso. Vejamos que se efetivamente Deus tivesse permitido que o milagre existisse, Ele estaria privilegiando. Seriam privilegiados os portadores da capacidade e privilegiados aqueles que recebem esse dom. Onde a justiça divina? Onde a igualdade? O amor divino alcança todos nós. E Deus, diz o Espiritismo, nos criou simples e ignorantes, possibilitando que cada um de nós construa o seu destino. Cada um de nós tem a liberdade de escolher o que fazer e como fazer. É claro que atrelada à nossa liberdade de escolha do que desejamos, está a colheita, que é obrigatória. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, nós somos responsáveis pelas consequências das nossas decisões, das nossas escolhas. É por isso que reconhecer a mediunidade como uma capacidade natural em todos nós é sumamente importante. Jesus disse, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Estaria Jesus mentindo? Estaria Jesus prometendo milagres em algum momento futuro através de nós? Ou estaria Ele nos convidando a tirar o véu da nossa consciência, a nos reconhecermos como filhos legítimos de Deus, portadores de potencialidades infinitas, aos poucos recebendo a informação, o conhecimento necessário para esse processo evolutivo. E se lá, 2000 anos atrás, nós não compreendemos Jesus e atribuímos a Ele milagres ou dádivas privilegiadas, hoje, graças ao Espiritismo, nós reconhecemos em Jesus o nosso modelo e guia. Um homem exemplar, um espírito iluminado, que desceu aqui ao lodo da terra para testemunhar para nós, homens incrédulos, ainda presos à matéria, ainda presos ao materialismo, ao imediatismo, a possibilidade da vida futura. A construção de um projeto de vida que extrapola os limites da vida física. A necessidade efetiva de vivenciar as suas diretrizes, os seus ensinamentos, para podermos alcançar a felicidade. É por isso que era impossível alcançar a felicidade numa única existência. Ainda mais considerando que as existências podem ter durações muito variadas. Alguns espíritos encarnam e desencarnam na tenra idade. Outros na meia idade, outros na idade avançada. Haveria privilégios? É claro que não. A justiça divina é perfeita, porque a lei da reencarnação nos permite essa caminhada infinita rumo à plenitude e nos possibilita a construção da nossa felicidade. Não mais dependemos da vontade de um Deus poderoso e às vezes mal-humorado. Um Deus poderoso, mas que às vezes nos amedrontava.
Graças a Jesus, nós hoje reconhecemos Deus como um Pai amoroso e misericordioso. Hoje reconhecemos que as dificuldades que enfrentamos são pequenos tropeços numa jornada evolutiva eterna. Que as dificuldades que se nos apresentam são equivalentes às nossas possibilidades de superá-las. Porque o Pai, soberanamente justo e bom, sabe exatamente quais são as nossas capacidades. Então, quando Jesus nos diz que podemos fazer o que Ele fez e muito mais, Ele não estava nos enganando, Ele não estava mentindo. Ele estava dizendo a verdade. Porque um dia, na trajetória evolutiva que todos nós iniciamos, mas que nunca terminará, alcançaremos o patamar em que Jesus se encontrava há 2000 anos. E, é claro, poderemos superar esse patamar. Mas, para isso, precisamos compreender, efetivamente, qual foi a sua real mensagem. Não a interpretação ubíqua que a mente humana, na sua cultura acanhada, na sua percepção pequena, traduz em páginas, muitas vezes, incoerentes. Mas na racionalidade da sua proposta. Se a proposta de Jesus não fosse efetiva, não fosse plausível, não fosse real, não teria ultrapassado 2000 anos. A sua proposta é perfeita, é plausível, é executível, é possível de cada um de nós e todos nós vivenciarmos. Desde que o nosso olhar a esse convite, a essa mensagem, ultrapasse as barreiras do mundo físico. E permita que a nossa consciência reconheça em nós o Filho de Deus, o ser imortal, a criatura criada, simples e ignorante, mas destinada à angelitude. Quando nós conseguirmos romper com essas sombras que ainda obscurecem a nossa consciência, nós seremos capazes não somente de compreender em profundidade a mensagem do Cristo, mas de passar a vivenciá-la. Encerrando a mensagem de André Luiz na obra Os Missionários da Luz, ele diz que a mediunidade não é exclusiva dos chamados médiuns. Mais uma vez chamando a nossa atenção, não é somente aquele que é dotado de sensibilidade mais profunda, o que é chamado por Jesus a viver considerando a vida futura, a imortalidade, a transcendência. Diz André Luiz, todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual, que deve ser incentivada em nós mesmos. Mas, diz o Espírito, não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. Não basta nós acreditarmos na existência dos espíritos. Não basta acreditarmos que também nós um dia iremos ocupar o mundo dos espíritos. Não basta simplesmente registrar essa interação com o mundo espiritual. É importante reconhecer as consequências morais dessa possibilidade, deste diálogo com esse mundo invisível. As possibilidades infinitas de alargar os nossos horizontes, de nos relacionarmos com espíritos mais elevados, que nos ajudem a crescer, a evoluir. E, fundamentalmente, nesta possibilidade de vivermos em plenitude as premissas do nosso Mestre Jesus. Jesus nos disse, se me amais, segui os meus mandamentos. Todos nós afirmamos amar Jesus. Mas quantos de nós estamos efetivamente seguindo os seus mandamentos? Muitos de nós ainda estamos achando que os mandamentos do Mestre foram deixados para algumas pessoas com possibilidades melhores do que as nossas. Jesus disse que veio ao mundo para os necessitados. A sua mensagem não era elitista. Ele se relacionava de forma igual com todas as classes sociais. Ele trazia a sua mensagem de renovação, de transcendência, a todas as criaturas.
E aqueles que tinham ouvidos de ouvir, encontravam na mensagem de Jesus um convite a uma libertação, a um rompimento das algemas com o materialismo, com o imediatismo e com tudo aquilo que traz, em verdade, muito sofrimento para a criatura humana. Porque a nossa essência é a essência espiritual. O nosso destino é a liberdade. No entanto, hoje vivemos presos às questões materiais. Se falta alguma coisa material, sofremos. Se tem excesso, sofremos. É ou não é assim? A nossa essência nos pede uma outra postura e por isso vivemos tão inquietos, principalmente nesse momento de transição. É o momento de relembrarmos Jesus e de buscarmos inspiração nele. Porque quais seriam esses mandamentos que ele pediu para que seguíssemos? É aquela máxima: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e com todo o teu pensamento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eis a regra de ouro que qualquer pessoa pode seguir. Não precisa ser médium ou ostensivo. Não precisa ter uma sensibilidade psíquica de evidência, de precognição. Não, basta que sintonizemos o nosso psiquismo com esta proposta do Mestre. E é nesse sentido que os Espíritos nos alertam de que somos todos médiuns. Somos todos detentores desta possibilidade. Desta vinculação agora voluntária, não mais inconsciente. Porque durante muito tempo nos vinculávamos psiquicamente a entidades espirituais sem saber. Hoje nós sabemos dessa interação. Hoje temos como escolher as nossas companhias espirituais. Hoje temos como escolher a nossa postura mental e emocional. Hoje está em nossas mãos o nosso destino. E esta máxima de Jesus nunca antes foi tão fácil de ser vivenciada. Quando Jesus nos diz então, para amarmos ao próximo como a nós mesmos, está nos dando a receita da mediunidade com Jesus. Joana de Ângeles diz: no exercício da mediunidade com Jesus, isto é, na perfeita aplicação dos seus valores, os valores de Jesus, a benefício da criatura, em nome da caridade, é que o ser atinge a plenitude das suas funções e de faculdades, convertendo-se em celeiro de bênçãos, semeador da saúde espiritual e da paz nos diversos terrenos da vida humana na Terra. É esse o convite que Jesus nos faz, a que sejamos médiuns dos seus ensinamentos, médiuns da sua proposta libertadora, para que possamos, diferentemente do que a maioria das criaturas que acredita que a vida termina com a interrupção do fenômeno biológico, possamos fazer a diferença. Que possamos sorrir mais, abraçar mais, dizer palavras de conforto, de carinho, ser mais tolerante, mais paciente, mais indulgente, ter a possibilidade de perceber no outro um ser que sofre. Porque neste mundo todos sofremos. Mas o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa dificuldade, ela não pode ser maior do que a nossa possibilidade de querer auxiliar o próximo. Esse sentimento legítimo de caridade. Não há melhor maneira de superar as nossas dificuldades do que ajudar alguém que esteja numa dificuldade maior ainda do que a nossa. Que possamos sair dessa maranha, desse enredo, que o egoísmo e o orgulho nos mantém presos ao longo dos séculos. Jesus veio dizer: aquilo que eu faço, podereis fazer e muito mais. E não estava mentindo. Ele sabia com quem falava, entendia quais eram as nossas possibilidades, conhecia cada um de nós. Que possamos, neste momento de transição planetária, nesta hora em que a nova era se aproxima, em que a espiritualidade nunca antes foi tão comentada, sermos nós, aqueles que já somos esclarecidos, portadores de esperança. Não obstante as nossas dores, as nossas dificuldades, a cruz que cada um de nós carrega, que possamos ser, sim, aqueles que mantêm viva a chama da esperança. Há tanta dor,
há tanta tristeza, há tanta depressão em todas as faixas etárias, as pessoas desiludidas, sem esperança. E nós, que temos o horizonte largo da imortalidade à frente, que sabemos da vida futura, que cremos na vida no mundo espiritual, o que estamos fazendo nós em benefício dos nossos irmãos que ainda não acreditam? Não precisamos sair por aí discursando e nem convencendo ninguém a nada, mas que as nossas atitudes reflitam a nossa fé, a nossa sincera crença em que Jesus é sim o nosso pastor e que tudo o que Ele disse, tudo o que Ele fez, nós também poderemos fazer. Mas que comecemos já ao exercício de libertação das amarras da materialidade, para que Jesus possa sim, através do nosso psiquismo, agir em nosso próprio benefício e em benefício daqueles que vivem conosco. Que possamos ser, sim, portadoras da mensagem da paz e da esperança, porque este mundo precisa se renovar. Nós precisamos nos renovar, mas só depende de nós. Jesus, há 2000 anos, fez o convite e sempre estará conosco. Ele deixou a frase dizendo: eu estarei convosco até os fins dos tempos. Que não esperemos muito tempo para podermos exercer a faculdade mediúnica, que sejamos médiuns do amor, da paz, da fraternidade, que ao sairmos desta casa, lembremos do Mestre Jesus e possamos com Ele colaborar para que a dor seja menos pujante e para que a esperança brilhe novamente nos olhos de todas as criaturas. Muita paz. Obrigado, Esther, pela lição da noite que todos nós, por certo, nesta semana, iremos refletir para começarmos uma pequena mudança. Mas se cada um de nós iniciarmos, a mudança se tornará, iniciar-se-á na nossa família, no nosso grupo de amigos, no lugar em que nós trabalhamos, porque nós todos somos responsáveis. Nós somos, como disse a Esther muito bem, os medianeiros do amor. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz.
tinha mais coragem, determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, calor